Antes de mais nada, boa noite a todos. Estou feliz de ver tantas caras jovens prestigiando o evento. E agradecer também ao convite que o Gêner Silva nos fez e todo o pessoal do INAP, do Sincomércio e do SESC aqui de Birigui, o que possibilitou esse grandioso evento que é tradicional já em Araçatuba já há 10 anos, né? Uma pena que eu não vou poder me deslocar muito, porque estou com o meu pé esquerdo meio que estragadinho devido a uma torção. Mas eu ficarei sossegado por aqui, que acho que eu fico melhor posicionado, inclusive. Agora, por que o tema As Evidências Falam? É lógico que é apenas uma metáfora, porque a gente tenta usar as evidências que a gente coleta a campo para ajudar a corroborar um fato ufológico, uma ocorrência, como também, infelizmente, pode mostrar o contrário, que essa ocorrência não é bem uma ocorrência ufológica. Pode ser um engano, uma fraude, uma coisa feita para enganar as pessoas. Infelizmente, isso ocorre muito na ufologia e não são poucos. O próximo, por favor. Muito bem. Eu aproveitei isso daqui, essa ilustração que saiu na revista Isto É, o ano passado, que eu achei bem didática. Agora, em qual desses contatos, a princípio, que é mais fácil trabalhar com evidência de campo? Vamos ver o que o pessoal acha. O contato 0 grau é quando você vê o objeto a uma distância muito grande, mas você percebe que o objeto está lá, você vê sua manifestação. É justamente nessas distâncias que os erros são muito mais comuns de interpretação a serem feitos. Porém, não é um caso difícil de trabalhar com evidências de campo. O que vale mais é a evidência testemunhal, o depoimento da pessoa, e mais se ela conseguiu registrar o objeto através de foto ou vídeo, mas a longa distância fica mais complicadinho. Agora, para registrar o objeto com foto e vídeo, o primeiro grau já é mais fácil, porque você consegue capturar mais detalhes do objeto, porque ele está a curta distância. Agora, no nosso caso, que a gente vai enfocar mais, é justamente esse, contatos imediatos de 2º grau. O que significa? Além de aparecer o OVNI, ou objeto estranho, ele, não só como aparece, como ele deixa evidência física no local. Quando ele pousa, normalmente, dependendo da situação que ele está envolvido, ele deixa a marca no solo. Deixa coisas alteradas e de fácil interpretação com o uso de evidências. E a melhor fase para a gente coletar evidências é em caso de 2º grau. E o contato de terceiro grau, acho que a ampla maioria aqui já sabe, que quem já viu o filme Contato Imediato de 3º grau, sabe que além de aparecer a nave, no 3º grau você consegue ver quem estava dentro da nave, o ser, o tripulante. E os contatos mais recentes que foram catalogados é o de 4º e 5º grau. Tanto 4º e 5º grau envolve um contato, uma comunicação entre o ser e o ser humano. O ser, que quer dizer, supostamente o alienígena. Agora, o 5º grau, que é um pouco mais violento, né? Que é o famoso contato da abdução, quando a pessoa é levada para dentro da nave. E como na própria palavra diz, a pessoa é levada contra a vontade. Mas existem aqueles casos que a pessoa é convidada. Ela entra na nave com um convite praticamente direcionado pelo suposto alienígena. O próximo. Muito bem. Aqui é só para resumir, só vou fazer bem rápido. A busca de evidências numa ocorrência ufológica. Primeira coisa que tem que ser feita, a apuração dos fatos. A conversa e a captura do relato da testemunha, do depoente. Isso é muito importante. E
E é muito comum, depois de algum tempo, a gente voltar a conversar com a testemunha, e se ela manter a versão original dos fatos, isso é confiável. Se na segunda conversa que a gente tiver com a pessoa, e ela der outra versão completamente diferente, esse relato pode ser confiável? Não, é a mesma coisa quando o delegado vai pegar um testemunho de um depoente. Onde que o delegado vai pegar? Nas contradições. Na questão ufológica também. A gente tem que justamente apurar as contradições de um depoimento. O levantamento de imagens e medições. Isto é, quando você chega no local, se tiver uma marca estranha no local, primeira coisa, não deixar que esse local seja invadido pelas pessoas, que esse local seja violado. Eu até brinco, é uma cena do crime. Então, devemos proceder com o isolamento adequado do local para que se possa fazer com melhor análise todas as medições necessárias, toda a medição do local, toda a apuração de levantamento do que ocorreu, além de registro de imagens com fotos e vídeos. Aqui, que talvez a coisa pegue um pouquinho. Agora, o pessoal, às vezes, quando vê uma marca estranha, pode passar adiante. Às vezes, quando vê uma marca estranha, fica afobado, vamos lá pegar tudo, vamos raspar tudo que a gente pode. Não é bem assim. O ideal sempre é a gente coletar a amostra, nunca com a mão direto. Se puder usar luva ou uma pinça, melhor ainda, porque a gente não sabe com o que está mexendo de início. A gente não sabe com o que a gente pode se deparar, se pode ter alguma coisa estranha que pode ir pela nossa pele. Então, a gente tomar um certo cuidado, com uma segurança aí. Por isso que a gente colhe a amostra bem no meio do local onde ocorreu o fato. A gente tenta colher uma amostra numa região mais periférica, mais dentro do local, e uma amostra fora desse local, que vai servir como nosso controle, que vai ser o controle de normalidade, para ter algum elemento de comparação do que aconteceu com a alteração no meio do local com o que está fora, que a gente considera o padrão normal. Aqui só para citar um caso deste ano, de março deste ano, que a gente foi chamado. Só para resumir a história, duas pessoas testemunharam aqui na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, no alto da serra, que durante a noite apareceu aquilo que o Gêner falou ontem, uma sonda, pequeno tamanho, chegou a pousar na propriedade dessa chácara, e no dia seguinte os dois viram essa marca circular. Honestamente, inclusive está a data dessa foto, março de 2011. Honestamente, a princípio, vou ser sincero, eu não botei muita fé. Porque a gente logo viu de cara que a pessoa, através de uma enxada, tentou desfigurar o local. Mas ele acabou falando isso depois para a gente. Como estava chovendo, eu passei a enxada para poder desviar um pouco o curso da água da chuva, para não apagar as marcas. Mas isso não se faz. A gente não deve mexer no local. Tem que deixar ele íntegro. Foi por causa disso que eu não botei fé nesse caso a princípio. Só comecei a botar fé mesmo depois que a gente levou essa amostra, justamente foi esse pedaço que está arrancado. Por isso que, na verdade, são duas marcas pequenas que ficaram impregnadas. Isso daí pode ser facilmente feito? Sim, pode. Pode ser queimando o terreno lá, só que ocorreu um detalhe próximo. A gente aqui colhendo material dentro no saco próprio para isso, de transporte, o uso da pinça. Eu nunca vou mexer naquilo que eu não conheço com a mão, nunca. Eu falo para vocês, nunca mexam, mesmo que vocês se deparam com alguma coisa que acha muito bonito, curiosa, sei lá, no sítio, numa chácara, não ponham a mão naquilo que vocês não sabem. É uma questão de segurança mesmo. Próximo.
Muito bem. A questão está aqui. A gente fez uma pequena raspagem daquele pedaço de maca que a gente colheu e colocamos no meio-cred. O meio-cred que a gente usa em laboratório para cultivar bactérias. É meio de cultura com nutriente. E a gente deixa padronizado mais ou menos de um dia para o outro. Se você pegar qualquer terra de jardim, qualquer amostra de solo fora aí, e puser no meio de cultura e colocar numa estufa a 37 graus, não precisa esperar um dia. Em poucas horas, você vai ver colônias de bactérias, fungos, tudo. Toda essa placa forrada de bactérias e fungos. O que aconteceu aqui, o que me forçou voltar para o local. Muito bem, essa amostra foi coletada no dia 5 de março, ficou até o dia 10 de março em cultura. Aqui é a data, a minha letra que está horrível, e parte aqui é a amostra. Lógico, com essa amostra a gente raspou toda a placa. Aqui é o fogo, porque quando você abre a placa de pé, você tem que abrir no fogo para evitar a contaminação externa de bactérias. Nessa amostra não cresceu nada. Aí é óbvio, minha opinião mudou em relação ao caso. Uma coisa é o cara tentar fazer um anel queimado, que pode ser feito, sei lá, com um mecanismo de ferro, com fogo, com maçarico, você pode fazer isso. Mas você não consegue esterilizar o local. O que é que eu fiz? Voltei lá, arranquei uma das sapatas, uma das macas. Lógico que eu pedi autorização, arranquei ela inteira, para ver se eu conseguia fazer uma análise posterior. Até agora não conseguimos, porque eu fui falar que é coisa de pouso supostamente de uma sonda de uma nave que a gente acredita que possa ser alienígena. O cara vai ter que esperar. Estou esperando até hoje. Então, por isso que existe essa complicação. E eu dessa vez, não quero fazer nada por baixo dos panos. Eu quero fazer tudo, queria tudo oficialmente, tudo documentado. Então, eu vou esperar. Por baixo do pano eu conseguiria, mas não quero fazer. Agora, quero ter documento, eu quero ter coisa oficializada. Tudo que eu fizer. Eu já fiz isso no passado, tudo, mas não posso usar a documentação oficialmente, então que adianta eu divulgar? Próximo. Aqui uma outra ocorrência, só para exemplificar, é um pouco mais antiga, até virou notícia de jornal. Também eu pus, por causa do tema da sonda mesmo, para aproveitar esse tema. Um outro fato que ocorreu o ano passado, que as testemunhas, as mulheres viram uma bola muito luminosa vir do céu, encostar no terreno, isso à noite. Uma delas era de uma linha evangélica, falou que era coisa do demônio, era o diabo, era o capeta em pessoa lá. É isso que ela passou para mim, era o capeta em pessoa, cuidado. Mas de capeta em capeta, os políticos estão lá, mas tudo bem. Agora, essa, para vocês terem, essa foto é muito... Essa é a principal testemunha, a casa dela é aqui. E desta parte da sacada em cima, ela viu o objeto à noite. Obviamente, ela ficou dentro do quarto e não saiu, por medo. Segundo ela, até a vontade de urinar que ela tinha, passou. Conseguiu segurar depois que dormiu. Não, emoção não, medo. Nunca tinha visto, medo. Ela, para ter uma ideia, ficou tanto medo, ela, além de pôr... Aqui estava quente, ela além de pôr lençol, ela pegou o cobertor, se embrulhou no cobertor. Medo mesmo, a pessoa sentiu pavor. Isso acontece. E a gente não pode garantir o que pode acontecer com qualquer um de nós sozinho, num lugar aí à noite, aparece um troço desse na sua frente. A gente não pode julgar. E obviamente ficou essa marca aí. Para minha sorte, consegui chegar no local no mesmo dia, no dia seguinte. E realmente a alteração é visível do que aconteceu.
e colhemos planta disso daqui. E planta ficou esmagada, queimada e desidratada de uma maneira perfeita. Eu trouxe até uma delas para mostrar. Caso interessante. Mas por que eu mostrei? Próximo. Se eu não tivesse ido lá no dia seguinte, 2 dias depois deu um temporal, era chuva de verão. Isso foi um caso de janeiro. O que aconteceu? Inundou, encharcou toda essa área. O que aconteceu com a maca? Perdeu-se. Lógico que se eu fosse coletar qualquer evidência, qualquer amostra disso daí, uma vez contaminado por uma enxurrada, perdeu validade. Em termos científicos, perde validade, não posso considerar. Mas a nossa sorte é que a gente foi antes. Se a gente tivesse demorado mais 1 dia e meio, a gente teria perdido esse caso. E mesmo assim, para você ver como é que aqui é o local onde ocorreu, que formou uma espécie de ciclo, mas na verdade houve um afundamento leve, mas houve do terreno. Portanto, o objeto que ela viu não foi algo imaginário, foi algo denso, físico, que fisicamente pousou no terreno e com alguma energia que ele soltava, alguma coisa, já que ela falou que tinha luzes multicoloridas, ela chamou até de luzes de polícia, que era só que veio do alto, né? Só o problema é que veio do alto essas luzes. E ela conseguiu ver bem, assim, os detalhes exatos do objeto, porque era noite. Na hora que ela começou a ver, ela se assustou, mas se impressionou com a beleza do fato, mas ela se recolheu por causa do medo. Não ficou muito tempo. Aí que eu acho que ela falhou. Devia ter ficado. Mas tudo bem. Próximo. Muito bem. Um caso delicado que às vezes a gente pega. Sabe o que são isso? Fungos. Isso aqui é um cogumelo. Às vezes, em certas condições, os fungos, isso ocorre até mesmo com cogumelo que cresce em bosta de vaca. Alguém já viu isso? Ocorre. Quando uma determinada área, dependendo das condições orgânicas e pH, isso favorece o crescimento em anel de fungos. Porque, na verdade, embaixo dele tem as rifas que já estão interligando eles. E quando eles somem, na verdade, eles estão lá através das rifas ainda embaixo. Rifas, vamos dizer, são emaranhados de fiozinhos que todo fungo tem para se fixar. Inclusive, ajuda ele a capturar nutrientes do solo. E quando eles somem, mas o terreno tem esse fungo, essas rifas. Mesmo crescendo um pouco mais o mato, o que acontece? Forma esse anel. Entre a gente, conhecido como anel de anjo, anel de fada. Porém, já peguei 17 casos com isso. Que era isso. Não houve atitude ilícita da testemunha. A pessoa se confundiu. Houve uma ocorrência dessas, após algum tempo, semanas, meses, de repente só ficou isso, o pessoal acabou interpretando que houve alguma coisa estranha, pousou lá. E é um caso de crescimento de cogumelos. Isso pode ocorrer, chamado anel de fada. Alguém já viu isso? Que nessa região que tem essa zona rural tão grande, Araçatuba, certo? Que como se tiver, principalmente de cabeças de gado, isso ocorre. Como é uma região agora muito rica em cana, né? Está muito voltado para a cana, acho que isso daí é mais raro por aqui. Próximo. Muito bem. Esse eu considero, nos últimos 5 anos, para assim dizer, o melhor caso que a gente pesquisou em termos de amplitude e testemunhas e evidências físicas e também de imagem. Isso aqui é uma ocorrência que houve em Peruíbe, há 3 anos atrás, atingiu uma área total de quase 117 metros quadrados. E foi uma marca relativamente grande, mais ou menos 14 por 9. Aqui o policial, justamente acho que é o guarda civil, que entrou em contato comigo
que isso, quando ele foi chamado, isso não é coisa para a defesa aqui do município, não. É coisa para o ufólogo. E a minha sorte que o irmão dele tinha o meu telefone e tudo, entrou em contato e a gente conseguiu chegar na mesma semana no local dos fatos. Aqui já estava um pouco mexido, a gente chegou. Olha como estava o original quando ele... Isso daqui é lixo mesmo, lixo de pessoal. E foi muito interessante que esse caso foi muito bem documentado. Tem gente que fotografou esse celular, filmou o tal objeto celular, nessa mesma noite, poucas horas antes desse relato. Então, é um caso que a gente trabalhou muito e pôde ficar com esse caso por algumas semanas, porque essa marca durou semanas. Depois que começou a chover, aí o próprio mato se reconstituiu. Olha como que é a quadra. Esse daqui é taboa, é o taboal. Mas aqui estava seco, época de agosto, ainda estava seco. Em setembro começou as chuvas, aí essa marca aos poucos foi se desfigurando. Bem diferente da outra marca que eu mostrei anteriormente, que uma única chuva que inundou o terreno, por ser uma coisa muito pequena, acabou destruindo toda a prova. Próximo. Muito bem, que a gente gosta de coletar a campo. Essas coisinhas, a mó de terra, supostamente queimada, ou a gente já pegou em praia, com areia monazítica, onde o OVNI pousou, a gente já chegou a pegar isso na região próximo de Iguape, no litoral sul, que é uma região que no estado de São Paulo eu acho que ocorre muito fato ufológico, talvez a região de todo o estado que mais concentra esses casos de OVNIs. E algumas amostras aqui. Próximo. Muito bem. Amostras coletadas agora em janeiro na Amazônia. Algumas amostras associadas a um local de pouso que nós fomos lá na ilha de Cotijuba. Só que, infelizmente, o local foi desfigurado, porque na Amazônia chove todo dia. E eu demorei para chegar no local. Então, não deu para fazer tipo uma cultura de laboratório, porque a gente já sabia que já estava contaminada. A gente já sabia, mas mesmo assim, no local relacionado que ficou o pouco vestígio que tinha, a gente conseguiu coletar essas plantas aqui, mas elas já estavam tudo alteradas para as chuvas. Na verdade, perdeu validade em termos de análise posterior, mas ficou como ilustração para a gente. Porque a chuva é um fator muito que vai muito contra o ufólogo que gosta de ir a campo. É um fator que prejudica bastante o nosso trabalho de campo. Próximo. Muito bem. Em relação àquele caso de Peruíbe, uma das imagens que nos chegou, que o pessoal viu a tal bola de fogo gigante chegar no local e também o pessoal viu ela se evadir verticalmente desse mesmo local. O que os caras pegaram? Essa foi a foto original. Realmente alaranjado, que corrobora o relato da bola de fogo gigante. Isso, para mim, não é sonda. Como esse objeto, segundo os relatos, tinha dezenas de metros, isso já vai além de uma sonda. Pode ser alguma coisa que pode ter sido tripulado mesmo. Aqui um tratamento de realce de imagem que a gente fez para negativar a foto original. E aqui foi o contraste que a gente usou o programa. Para quê? O que é que eu suspeitei à primeira vista? É uma foto simples, se você pensar bem, é uma foto... Se o cara tivesse, sei lá, feito um negócio de luz amarela e pendurado num poste ou pendurado num fio grosso... tem que pensar em tudo, gente. Se ele tivesse feito isso, nessa análise apareceria o poste ou o fio. Não apareceu. Ele está suspenso no ar. Então, ajudou a corroborar o relato do autor dessa foto, inclusive, que se chama Marco Antônio. Próximo. Ele tirou essa foto exatamente 1 hora antes do incidente de Peruíbe, do relato do apavoramento das pessoas lá ter ocorrido. Só para resumir,
Nesse dia, quase 1h da manhã, as testemunhas, vou falar o relato da testemunha principal nossa do caso. Ela viu para a janela esse negócio alaranjado iluminar o quarto. Como ela também parece que é de uma linha evangélica, lógico, ela ficou apavorada e falou que era coisa do demônio também. Não sei por que sempre ouço isso. Eu não sei por quê. Sei que era coisa que ela ficou na cama, ficou com medo. Mas teve uma certa hora que ela levantou, porque os 2 cachorros dela estavam latindo. Um dos cachorros era um Rottweiler. Segundo o relato dela, o cachorro latia tão forte, que parecia que ele estava com um certo medo, com alguma coisa que estava incomodando ele mesmo. Ela resolveu levantar. No momento que ela acendeu a luz do quarto, ao mesmo tempo ela ouviu um som semelhante a uma furadeira elétrica, como se tivesse uma furadeira furando uma madeira. Só que imediatamente a luz se apagou. Ela ficou com muito medo de descer até os animais, voltou para a cama e acabou pondo o que ela encontrou pela frente para se proteger e se cobrir. Isso não ia adiantar nada, porque se o objeto, quer dizer, se ela abduzir, ela teria feito. Ela não tinha nenhuma defesa, porque a janela dava direto para o lado do terreno onde estava esse objeto. Eu não teria nenhuma defesa. Então, e no dia seguinte, ela que encontrou aquela marca no terreno e ela que chamou aquele oficial que acabou indo para o local, e aí os vizinhos também relataram, todo aquele estadalhaço. Agora, OVNIs podem aparecer no local e não serem vistos pela gente? Pode. Aqui foi na praia de Peruíbe. Essa moça e seu filho, o marido dela tirou foto dos 2. Quando foto não é digital não, foto de câmera de filme. Essa foto aí tem 8 ou 9 anos, é câmera de filme. Eu adivinho o que ele viu? E esse objeto apareceu na foto. Só que, eu perguntando, viu esse objeto na hora que clicou, na hora que posicionou as pessoas para tirar? Não viu. Só apareceu na foto. É um objeto real, porque você repara onde está iluminado a testa da criança, a testa da moça, assim. Está para cá a luz, o sol deve estar para cá. Onde está iluminado esse objeto? No lado onde está o sol. Provavelmente ele refletiu a luz do sol. Ele deve ter alguma estrutura, alguma coisa, uma superfície mais ou menos metálica. Que a gente só conseguiu ampliar até um certo ponto para ver isso. Mas é muito interessante essa imagem, que exemplifica que os objetos podem aparecer e você não vê, mas ele está lá. Algum mecanismo de invisibilidade eles devem ter. Próximo. O que eu gosto é que também eu odeio pra caramba. Aqui é um caso que chegou pra gente. A princípio ficou não identificado, mas a gente conseguiu depois, falando com a moça que tirou. O que é isso? É uma fraude. Como é que ela fez essa fraude? É simples de fazer. Ela pegou a calota de uma Kombi. Calota. Atirou. Aí bateu uma sequência de fotos. Isso daqui é foto de... você vê que o dia está bonito, tudo. O sol está para cá. Ó, você vê como reflete. Ó, se você olhar bem, tem até cúpula. Bonito, gente. Não deu para ver o símbolo da Volkswagen. Porque a luz do sol atrapalhou. Mas a gente está suspeitando muito, porque ela disse que tirou várias fotos e só nos apresentou uma. Eu fiquei mais de um ano com essa dúvida na cabeça. Esse caso, até então, não era fraude, era OVNI, objeto voador não identificado. Eu gosto de usar esse termo. Se eu falo OVNI, não quer dizer que o OVNI seja extraterrestre, gente. OVNI está no termo, objeto voador não identificado. Se a gente não identifica na hora, eu não posso dar uma denominação. Eu posso dar apelido, né? Sei lá, um prato voador, sei lá. Eu posso dar um apelido, mas eu não posso designar. Depois de um ano que eu tive a certeza, que confirmou, que as outras fotos ficaram ruins, dava para ver que era a calota, só apresentei essa mesmo. Isso é, ela tirou para o alto, aquela que ficou mais bonita, quando você atira para o alto, tem uma hora que paira, antes de cair. Foi essa foto que ela me apresentou. Aí recordando a ufologia do passado, inclusive através de colegas antigos, que já estão nessa empreitada de ufologia,
Eu resolvi ir atrás também do caso da Barra da Tijuca de 52. Exatamente igual. O famoso caso da foto de Ed Keffer, que ufólogos do passado já alertaram sobre a possibilidade grande de fraude. Com isso eu comparei. Só que esse objeto está mais de cabeça para baixo do que esse. Ele está num ângulo, esse daqui está no outro. Mas a configuração no meio é a mesma. Se eu tivesse que chutar aqui, era a calota de uma Kombi ou de um Fusca. Porque aí eu fui, depois que falou da calota da Kombi, eu fui pesquisar a do Fusca. É exatamente igual. Entendeu? Então, por isso que eu brinco, as evidências falam, gente. Você não pode, se tem uma evidência, você tem que trabalhar em cima desse fato. A evidência te indica. O que há de erro é a interpretação que a gente dá para a evidência. A evidência está lá. O problema, às vezes, é como a gente interpretá-las. Infelizmente, por mais de um ano, fiquei com essa foto como algo não identificado. Porém, a gente matou a fraude. O próximo, por favor. Muito bem, outra. Essa desse ano. Quem me mandou foi esse cara. O que vocês acham que é? Não. Não, aí não. Não, eu vou dar uma pista. Estava muito mais perto. Fala. Opa, quem falou? Esse é gênio, esse é esperto. Esse é o que ele falou. Muito provável ser sujeira, um inseto que impregnou próximo da lente. OVNI. Isso só é possível você tendo a foto original na mão, tendo você ampliando tudo, e você olhando a câmera, e depois a pessoa olhou melhor a câmera, tem um negócio realmente minúsculo, microscópio na linha da câmera. Infelizmente isso ocorre. Nas outras, depois que limpou, não aconteceu mais. Acho que não precisa mais de comentário meu. Depois que limpou, não aconteceu mais. Por que eu suspeitei? Além dessa foto, toda uma sequência que ele tirou de fotos, o objeto está no mesmo lugar. Nessa praia, ele tirou uma sequência que ele pensou, não, opa, tem coisa estranha. Quando me chegou a princípio, me pareceu super legal, mas, infelizmente, como ele falou, sujeirinha, impregnação na lente. Isso pode alterar no campo da revelação dessa imagem. Próximo. Outro caso que também a gente se depara muito. Eu acho que aqui a maioria já deve... Eu estou achando aqui que 80% mais já é ufólogo. O que vocês acham? É uma sequência de fotos. Aqui essa aqui é anterior desta. O que é isso? Mas eu tenho outro tema, mas tudo bem. É o que ele falou. Dependendo do ângulo que ele tirar, principalmente isso ocorre com o sol. Lógico que eu não falo para ninguém ficar fazendo isso com o sol alto. Lógico que não. Isso, principalmente quando ele está se pondo sol baixo, isso é muito comum quando você na lente, depende da angulação que você der. Você mesmo pode criar efeito. Isso aqui é o reflexo do sol. Só que a pessoa que me mandou, só me mandou essa parte ampliada. Depois me mandou o resto. Foi fácil matar. É tudo uma sequência de reflexo do posicionamento da câmera em relação ao sol. Só que eu não sei se a pessoa teve má fé, aí não dá para eu julgar, gente. Teve má fé ou não, porque se ela tirou essa foto, ela devia ver esse reflexo, porque é em câmera digital, apreciando o visor. Não sei se ela teve má fé de me enviar essa imagem ou não, mas fica o registro. Caso de agora, de abril para maio deste ano. Infelizmente acontece. Próximo. Gente, vocês precisam saber, eu tenho que contar a história. Por que essa imagem não chegou? A gente recebeu uma ligação
O cara estava paranoico, gritando no telefone. Vem cá, que a minha câmera aqui pegou uma espécie de doente, uma fala, alguma coisa aqui, à noite. E fomos como tontos para Pouso Alegre, sul de Minas. O que valeu foi legal ter passado a noite, a gente até ficou, até que valeu pela noite, pelo jantar, pelo... Eu não vou dizer que espécie que é, mas é claro que temos a cabeça, a antena, as patas articuladas, a asa e o abdômen. Claro, inseto. O cara capturou um inseto numa câmera de vigilância e se apavorou. Mas o problema... Vocês entendem que eu quero passar para vocês? Que às vezes a gente se propõe a fazer esse trabalho de campo, a gente deixa o telefone em tudo que é lugar da internet, e o pessoal nos liga. A gente vai atender na medida do possível também, porque nem sempre é possível ir em lugares tão longe. Na medida possível, a gente já vai atender os casos. Mas se esse cara tivesse me mandado essa foto pelo e-mail, pelo computador, eu teria ido lá? Não. Por isso que eu peço as fotos antes pelo computador. Só que tudo bem, ele não sabia mexer bem direito da conversão, porque, na verdade, o sistema de vigilância era algo analógico nesse sistema, ele não sabia como converter no computador para tirar em frames. Então, isso daqui é um frame da imagem. Claramente, a gente matou a charada, a investigação terminou aí. Mas valeu, depois nos convidou para um jantar à noite especial, nos hospedou tudo. Então, mas valeu pela nossa ida lá. Mas, pelo fato ufológico, 0. Espero que vocês não passem por isso. Próximo. Me coça a testa quando fala. Me pipoca tudo. Gente... Em dezembro do ano passado, final do ano passado, esse dito cujo aqui, que alguns de vocês já me mandaram e-mail, que quando me viram brigando lá na TV com esse cara aí, o Bilu, tem brincando. Gente, foi uma grande palhaçada isso. Isso daqui acho que dispensa comentário. Isso daqui é uma tentativa de fraude, obviamente mal feita. O próprio cara mesmo no meio do mato, tentando simular um ser alienígena, o tal Bilu, tudo. Ele foi fácil, olhando uma imagem simples, que inclusive que eu ganhei uma fração uma parte dessa filmagem ganhei, o próprio produtor do Gentili me deu. Eu tenho até... É seu amigo, né? Dá um minutinho. Dá. Você sabe por que esse ET chama Bilu? Ergue o braço, quem tem alguma ideia. Só vou tomar um minuto do seu tempo. À vontade. É seu amigo. Bilu era o nome do meu gato. Um gato branco desse tamanho, que era o meu xodó. Bilu. Apareceu em casa, a gente adotou. E eu tinha esse gato. E naquelas épocas da briga com o Urandir, 96, 97, 98, nos debates na televisão, aquelas coisas feias. Quem começou a bater nisso aí foi naquela época lembram? Estão lembrados disso? Ele foi preso, aquela coisa toda. Em alguns debates eu falava para ele, Urandir, seus truques são tão fajutos que nem o meu gato Bilu acredita neles. Passados 10 anos ele resolveu fazer essa gozação, dando o nome do ET Bilu. Quem que põe o nome no ET Bilu? Ninguém, né? Só falta Teteia, né? Bilu Teteia. Para vocês verem como a coisa é, comigo isso aí, depois que o Bilu já tinha os seus 5 anos, apareceu uma outra gatinha em casa e a gente pegou. E como a gente é Bilu, então a gente passou a chamar a gatinha de Biloca. Adivinha como é o nome da Eteia, que é a parceira do ET Bilu do seu Urandir, que já está circulando por aí, uma nova revelação, uma Eteia, a companheira do Bilu que veio do planeta não sei o quê, Biloca. Sabia disso? Sabe. Mas vamos nos ater à parte técnica, já que o pessoal perguntou muito isso pelo e-mail, tudo bem. Lógico que eu não tenho nada contra
As pessoas fazem teatro, essas coisas, mas ofender nossa inteligência é demais. É demais. Isso em rede nacional piorou ainda. Piorou ainda. E o cara teve... O cara foi convidado para ir no programa de TV aí, só que ele não sabia que eu estaria lá. E eu acabei usando a filmagem do CQC. Essa filmagem quem pegou foi o CQC. E inclusive com a ajuda do meu companheiro do grupo, o Pilon, nós decompomos mais de 1.000 e poucos frames e um trecho pequeno desse cara. Para mostrar o quê? Vamos na análise técnica. Estão vendo essa foto tirada durante o dia? Exatamente igual a testa do coitado. Eu acho que não cabe dúvida. A curva desse cabelinho aqui, assim, é exatamente igual. É lógico que eu mostrando isso na TV, essas coisas, falando de uma maneira categórica. Faça ele mesmo, mostrando assim, assado. Próximo. A manga da camisa dele, o cara não trocou de camisa para fazer o bilu. O cara põe mesmo, imagina, devia estar uma caatinga lá no meio do mato, já que ele pedia para o repórter, espera aí. E quando eu vou na frente, depois de algum tempo, que chegou a mais de 1h30, o repórter foi chamado aí na pé, no breu, ferrado, pé da vida, e até lá, aí começou a aparecer, tá o símbolo da Band daqui, mas eu acabei usando isso daqui num programa Super Pop para desmascarar ele ao vivo no programa, o que muita gente acabou me vendo brigando com... Não, eu não briguei, só manteve o posicionamento só. O próximo. Agora, é um caso que vocês já que acompanharam há muito tempo. Esse é recente, agora de início de março. É o caso de Augusto Lençóis Paulista. O famoso clássico daquele OVNI na nuvem que brilhou tanto, e que foi fácil detectar com uma pura montagem de computação gráfica. E um dos caras que estava aqui gritando, ele foi ativo nessa filmagem. Tem uma gravação dele na TV, na rádio de Bauru, explicando direitinho como é que ele fez, tudo direitinho. Na verdade, era para fazer algo relacionado com empresa de entrega de pizzas. Só que isso daí foi acabar na televisão e a gente explicando como foi feito. Simples, é um caso recente, só mostrei como curiosidade. Próximo. Só tem que acelerar. Muito bem. Esse aqui acho que a maioria já viu, não viu? Um caso de 30 a 31 de janeiro deste ano, em Jerusalém, que circulou no YouTube, a versão do objeto que foi em cima do Templo do Domo, lá em Jerusalém. Só que isso daqui é montagem, é fake. A gente encontra outras versões dessa mesma torre, dessa região, sofrendo outros objetos, outras montagens. Então, isso ocorre muito, infelizmente, no YouTube, na internet. Por causa disso, eu e o meu colega, nós pegamos 100. A EMO pegamos 100 vídeos do YouTube diferentes. 100. Resolvemos pegar. Imagine a estatística que nós dois pontuamos de quanto que é fraude. 70%, que é mais quem dá mais, quem dá menos. A gente pegou uma sequência do YouTube. Pegamos 100, só pegamos 100 já para dar uma porcentagem exata. 97% do que a gente pegou a emo no YouTube, a gente resolveu pegar uma sequência só por datas. Era facilmente visto que era uma montagem digital. Somente 3% quem pôde considerar real. Infelizmente, muito cuidado com o que rola de imagem na internet. Engana facilmente. O próximo. Esse não pode deixar de dizer. Uma pessoa que vai na nossa reunião mensal regularmente, uma pessoa já colega nosso grupo há anos, dentro do nosso grupo. O Jordano veio me mandar uma imagem. Aníbal, você precisa analisar essa foto. Uma foto tirada em dezembro de 80 e pouco, que agora me falha a memória. Ele falou que isso daqui era um ET. Ampliando. Ele até deu que é cabeçudo, olhudo e tem uma vestimenta.
Gente, o que é isso? Vocês sabem. Acho que nenhuma criança aqui se engana. Esse fenômeno, pareidolia, é um tipo de ilusão criada por estímulo visual, luminoso principalmente. Isso daqui é lógico, está na cara que isso daqui é uma fração do raio da luminosidade do Sol, que devido ao efeito de luz e sombra, configurou essa coisa. O cara me mandou isso esse mês de julho para mim. E o pior, mandou para uns colegas da nossa lista, dizendo que era ET. E é o cara que vai regularmente na reunião para ver como que, às vezes, os enganos acontecem até de uma maneira muito ingênua para o meu gosto. Isso daqui, alguém conhece essa imagem? Isso daí só para exemplificar a pareidolia que eu estou pondo. É da NASA, de Marte. Foi apelidado como o rosto de Gandhi. Na verdade, é uma cadeia de montanhas, de elevações, que devido ao efeito visual criado pela luz, a sonda fotografou esse tipo de coisa. Só que isso daí é pareidolia. Parece um perfil de lá de uma cabeça, mas não é. É elevações montanhosas. Infelizmente, na ufologia pode ocorrer muitos erros por pareidolia, inclusive com colegas relacionados ao nosso grupo. Isso acontece. Próximo. Outro. Essa é de abril desse ano. Onde está o ET? Mandou a foto falando que era o ET que apareceu. Ele deve ter criado uma espécie de portal para aparecer. Foto de uma moça. O ET que ela falou era este. Isso aqui é a janela de ônibus, reflexão. Gente, eu não sei que paranoia é essa, conseguiu ver ET na reflexão luminosa da janela. Isso é pareidolia também. Vocês conseguem ver que isso é um ET? Eu não, até hoje estou tentando, mas não é. É um efeito que, infelizmente, engana, a pareidolia engana através de estímulos externos, luminosos, engana o nosso cérebro. Até estímulos auditivos também podem enganar. E aí que a gente cria uma ilusão do que está vendo e não é aquilo que a gente está vendo. Entendeu? Eu não sei se deu para ser. Próximo. Que tá cansado. 2 fotos me chegaram no dia 3 de julho agora, no começo do mês. A gente, eu tenho que aguentar que isso daqui é um disco voador. Essa outra foto que me mandaram que um ET se projetou no céu. Eu não consegui ver. Aqui tudo bem, aqui pode até enganar, porque só aquele efeito de vento e nuvem, dá aquela curvatura na nuvem, tudo bem, pode até enganar, mas isso, eu não sei, algum religioso pode ver como imagem de um santo aqui. Só que eu, para responder para essa pessoa, sabe o que eu fiz? Mandei essa foto. Isso aqui que é? É uma nuvem cúmulos. Cúmulo normal, cúmulo. Só com nuvem de bom tempo. Ela formou o rosto de um felino. Olha a orelha, o focinho, tem a boquinha e as 2 patas dianteiras. Não é um gato. É um gato. Pareidolia. Efeito ilusório. É um efeito ilusório. O que vocês acham que eu respondi para a moça que me mandou essas 2 fotos? É o que eu acho, é pareidolia. Agora consulta na internet. Não, também não vou ofender. Eu só pedi para ela consultar mais o tema, que tem ampla biografia sobre isso na internet, várias imagens, se encontra bastante coisa de confusão que o pessoal faz. Agora, com o disco voador, realmente, tudo bem, aqui pode enganar, mas isso daqui não engana que é um ET. Se falasse que era um santo, tudo bem, uma imagem, sei lá, tudo bem. Aí eu respondi com essa foto, que eu adoro fotos de animais para ser biólogo, tem algumas de nuvem interessante. Próximo. Eu não ia poder deixar de falar disso, já que todo mundo está me perguntando disso. Acho que todo mundo já sabe que esse é o recente caso que a gente se envolveu em Embu, né?
É um caso que a gente até no calor da discussão, para ter uma ideia, nesse sábado último, por volta das 10, me ligaram. Então, tem ligação, dizendo que alguém está vendo um OVNI estranho, alguma coisa estranha em Embu, tudo bem. Segunda pessoa, tudo bem. A terceira já ligou, diferente, e me ligou gritando no telefone. Opa, alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui até lá, cheguei em meia hora. Fui correndo com o carro. Espero não ter tomado nenhuma multa, porque isso, aí vai ser prejuízo esse caso. E a gente pode ver esse efeito no céu. Porém, vou esclarecer, o que a gente via a olho nu, essa forte luz azul. Essa forte luz azul. A gente não via os detalhes desse anel. A gente só via esse detalhe somente com binóculo ou usando o zoom da câmera de filmagem. Inclusive, acompanhei muito a equipe da Record, que trouxe uma câmera de última geração, com altíssima resolução, câmera grande, que aproximava mais de 50 vezes com recursos visuais para questão noturna. Então, acompanhei muito isso. O que a gente pode falar a princípio, eu chamei de OVNI, porque no momento não estava identificado, objeto voador não identificado. Eu sempre gosto de usar a palavra OVNI. Se eu, a princípio, de imediato, não estou vendo o que é, não estou identificando nem que é avião, helicóptero, sei lá o quê, eu não posso dar uma conotação de certeza. Porém, com o passar do tempo, tudo, já foi criando algumas ideias. Esse objeto, visualmente, rodopiava sentido horário, na mesma velocidade sempre. Ele ficou pairado acima das nuvens, porque, sabe essas nuvens normais à noite, que estava ventando tanto que às vezes tinha bastante nuvem, uma hora limpava, depois enchia de nuvem, limpava. Isso daí foi umas 5, 6 vezes, essa sequência, porque o tempo não estava calmo, não, estava ventando bastante. E inclusive, nas nuvens mais fraquinhas, mais finas, a gente via essa luz azul passar pela nuvem. A gente percebia onde estava esse objeto pela nuvem mais fraca. Pela mais grossa, não. E as nuvens passavam por baixo dele e tudo. Só que tem um detalhe. Esse troço ficou aí 8 horas e pouco parado na mesma região do céu, num bairro de periferia de Embu. É óbvio, a gente descartou algumas coisas que eram fáceis de descartar. Balão de festa junina, aquela cangalha de fogo, é isso? Não. Acho que até quem já fez, já participou de coisa de balão, sabe como que se faz tudo, eu conheço muito bem isso. Agora, bexiga com efeito luminoso de LED embaixo Eu não falei para vocês dessa mudança de vento, das nuvens tão alta, tudo? É impossível. Tanto o balão quanto a bexiga vai ao sabor do... Se a nuvem está indo rapidamente para lá, a bexiga, o balão, tem que ir também rapidamente, com o vento. Ficou fixo o tempo todo. Já descartamos isso. Aí a coisa começou a complicar para a gente. E o pessoal pressionando. Vamos dar uma explicação. Pressionando. Não, por enquanto é OVNI. Calma, vamos manter. É OVNI. Mas eu, no fundo, sabia que não podia ter origem extraterrena. Eu sabia. Porque era um comportamento, ao mesmo tempo, simples, mas eu nunca vi esse tipo de coisa numa ocorrência. O ET não vai dar sopa para ficar desse jeito assim, gente. Lógico que não era. Mas a gente tinha que achar uma explicação mais plausível para convencer o pessoal. E a gente começou... Agora, pode ser uma pipa? Pode, mas eu estava acompanhado de um especialista, ele me explicou. Inclusive, a gente não ficou somente na rua, embaixo, a gente foi no alto, e tinha um policial, que inclusive foi de encontro com a gente. E em nenhum momento, no perímetro, a gente subiu no alto do morro. Infelizmente, o bairro é um bairro simples. Não gostaria de entrar em detalhes aqui das características, porque como está gravando, para ninguém se ofender lá da região, mas com certas particularidades negativas. Não vou entrar em detalhes, para não ter problema, porque eu já tive um problema na noite de terça, que eu vou explicar mais ou menos superficialmente. E a gente viu, não foi, inclusive, esse cara tinha um equipamento de visão noturna. Ele passou.
não foi visto ninguém que pudesse ter ancorado uma pipa que tinha que ser de grande tamanho, no mínimo 3 a 10 metros. Não podia ser algo pequenininho. Nós não vimos. A gente pode até ter se enganado, alguma coisa, não vimos. Além do mais, como foi levantada a hipótese lá de ser um balão gasoso tipo dirigível, com fixo, com fio, foi levantado isso. Só que se esquece de uma coisa, a gente estava com a Record, aquela câmera viria o perfil do dirigível. E o binóculo visão noturna também não foi visto. Coisa que foi descartada. Então a gente começou a ficar sem opções. E nesse meio tempo que eu voltei lá mais ou menos 6, 7 vezes, eu depois nesse meio conversa vem, negócio da mídia atrás de mim, da Record, que eu acabei fazendo um especial para a Record com isso. Depois fui nas outras emissoras também, só não fui na Globo. Começamos a ficar sem opção para pressionar. Aí surgiu, através de um especialista chamado Marcelo, me veio com uma luz na segunda-feira. Mas antes, às vezes o trabalho de um ufólogo pode se tornar meio que ingrato. Vou ver como é que eu posso falar isso sem ofender ninguém. Isso ocorreu na noite de sábado para domingo, fiquei até as 4 da manhã, até as 4h15, até o objeto apagar de repente, nós ficamos. Inclusive, nessa posição, estava na posição mais alta da região. Aí, normalmente, voltei no domingo, lógico, para poder falar com os testemunhos, com outras pessoas. Na segunda, também voltei de manhã, umas 3 vezes. E na última vez que eu voltei lá, foi na segunda noite. Aí que veio uma situação muito delicada. Veio extremamente delicada para a gente. Uma pessoa lá, ligada a uma área, uma rua lá, que controla a rua, não vou falar o que é para... Acho que vocês já vão entender mentalmente. Uma atividade ilícita. Não citem nomes, não cite o que é. Me falou, vocês vão parar de vir aqui, para com essa palhaçada. Pode deixar que agora já solucionou, vamos dar o jeito. Vamos aparecer, a versão da pipa vai aparecer, e não apareça mais aqui. Esqueçam da gente. E em pouco tempo, na terça-feira ou quarta, acho que foi terça, apareceu no G1 o suposto autor da pipa. Só que não esqueça o detalhe, o autor não apresentou a pipa. Entendeu? Deixe isso em aberto. Não apresentou a pipa e já entraram na cadeia, fotografaram algumas coisinhas, tudo, mas o mecanismo com que ele usou, procedimentos usados, e uma pipa desse tamanho, ele tinha que, além da sacada da casa, que lá acho que deve ser o nome correto lá, que eles dão laje, né? Não tinha espaço para correr com uma pipa gigantesca para poder... Ele fazia isso sem ninguém ver. E tinha gente que era munida de vigilância. Então foi muito mal explicado, foi jogado isso e realmente na terça-feira ninguém mais voltou no local. Eu entendi o tom de ameaça, principalmente para mim. Eu entendi o recado na segunda-feira à noite. E realmente não voltei mais. Em contrapartida, quarta-feira eu estava aqui já em Araçatuba e só para reforçar esse tipo de coisa, foi a primeira vez que me aconteceu. Na terça-noite, inclusive, poucas horas de eu vir para cá, porque eu peguei ônibus de São Paulo para cá, direto. O que aconteceu? Eu vou tentar explicar. Veio uma moto, o cara na moto e seu garupa. E veio com um negócio na mão, tipo uma madeira grossa, tentou na minha direção. E nesse meio termo, eu acabei subindo na guia da calçada e acabei torcendo o pé, que é isso daqui. E na volta, a moto fez a curva e eu, caído na calçada, falou assim, lembrança de Embu, e foi embora. Agora deu para entender o recado que ficou uma situação muito complicada para mim lá. Provavelmente
também não há necessidade mais de voltar, porque a gente precisa de imagem, tudo eu já tenho. Uma dessas eu vou até exibir aqui. Então, ficou uma situação extremamente delicada para mim. Como eu sabia que queriam abafar esse caso de qualquer jeito, como abafaram. Não, com uma explicação muito simplista. Agora, nesse meio termo, durante o dia de terça, eu conheci uma outra pessoa que ele conseguiu fazer um modelo em miniatura. É que miniatura é fácil, usando materiais leves, um tipo de uma pipa, porém, tecnicamente não seria mais pipa. Ele fez um sistema de uma hélice pequena, um rotor, e conseguiu suspender no ar e controlá-lo à distância. Segundo ele conseguiu colocar um sistema de contrapeso, é o que poderia realmente segurar em relação ao vento. Só que eu falei, como a gente monta isso em grande tamanho, tipo alguns metros de diâmetro, é aí que a coisa pega. É aí que a coisa pegou. Realmente o cara quer montar junto com a equipe, porque, inclusive, tem um jornalista que adora isso, que quer cobrir esse tipo de coisa. Se a gente conseguir, efetivamente, criar o modelo, fazer ele voar, reproduzindo igual esse modelo na verdade, um aeromodelo, uma pipa mais sofisticada com rotor, com sistema de estabilizador, tinha que ser algo controlado. Mas era baseado lá mesmo, na região que você estava lá? Não, o cara não é de lá, não. A gente não vai fazer isso lá. A gente vai fazer isso lá. Eu sei, mas interrompeu o comércio, né? Mas mídia não é legal, pessoal. Então não foi. Mas eu estou tentando seguir todas as hipóteses de a gente explicar de como seja algo terreno. A gente tem esse modelo, temos esse projeto para ser feito, para voar. É possível, em teoria. Ele fez um modelo em miniatura. A única coisa no modelo que ele não conseguiu fazer foi a luz central intensa azul. Sabe como ele conseguiu fazer essa parte lateral? Com lampadinhas. Foi colocado em anel. Na hora que eu cheguei lá, isso ganhou um apelido que até ganhou força na internet, mas foi eu que falei. A roda gigante de parque de diversões. Me lembrei de uma roda gigante. Isso aqui era gigantesco. Isso daqui de mínimo 3 metros. Eu posso até chutar até 10 metros aí. O baseado eu baseei na nuvem. Porque a nuvem era clara. Você percebia o objeto acima da nuvem. Então, gente, isso não pode ser algo pequeno. Não pode ser algo... Inclusive, numa das nuvens, que eu até conversei com um especialista, o cara falou que essa nuvem está numa altura média de 1.000 metros. O objeto estava acima de 1.000 metros. É algo que não é mais simples, pipa com LED. Tem que ter algo a mais. Aí, no caso, aí já não considera mais pipa, já um aeromodelo. Uma mistura dos dois. Por isso que nós temos esse projeto com rotor. Seria com rotor e garantiria a rotação, a energia. Não seria uma bateria de celular, como está no site do G1. Você acha que uma bateria de celular ia segurar por horas e horas a fio esse sistema de luzes? Mas essa luz central ainda não se explicou direito. Que usou algum sistema de luz muito mais forte. Ou ele acoplou vários LEDzinhos azuis, ou usou uma lâmpada de gás, não sei. Isso a gente tem que pesquisar melhor. Por horas e horas, o próprio cara que está nos assessorando falou, isso tem que ter uma bateria grande. Bateria maior, para poder aguentar horas e horas a fio. Não e você pode, inclusive, criar efeitos até melhores. Então, para mim, 70% eu acho que é um OVNI terrestre, algo tipo uma pipa, entre uma pipa e aeromodelo, algo mais sofisticado que uma pipa. Isso vai ser testado, se tudo der certo, no outro fim de semana em Sorocaba. Obviamente, por questão óbvia, não vai ser em Embu, né? Não vai ser em Embu. Não vai ser em Embu. Aí vai ser em Sorocaba, porque, inclusive, uma pessoa é de lá, quer usar o sítio dele. Então, a gente vai tentar fazer isso. Espero que a gente consiga. Aí sim, eu venho publicamente, solto um parecer. Isso é assim assado. Até eu poder fazer isso, testar esse modelo, eu tenho que usar. Isso é um OVNI ainda. Objeto voador não identificado. Não quer dizer que seja extraterrestre, gente.
É um OVNI, pronto. Morreu aí. Por enquanto é isso. Agora, a grande complexidade da situação, dos ventos, da altitude envolvida, do mecanismo de manobra desse objeto fixo rodopiando. Gente, isso tudo derrubou várias outras versões que foram fajutas, que até colocaram por aí. Então, é um caso muito delicado. Estou deixando para lição para vocês e uma lição para mim nesse caso, inclusive. Próximo. Tá. O tempo, já vi no relógio. Muito bem. Tudo no mês de julho desse ano, no dia 5 de julho desse ano, houve uma tempestade de areia em Phoenix, no Arizona. Essa tempestade é a cidade. Olha os dois objetos. Alguém já viu esse caso na TV? No YouTube? Não? Está no YouTube isso. Adivinha o que era? Eram duas aeronaves. Isso aqui é um avião e aqui é um helicóptero. Confundiram com UFOs. Aeronaves que estão tentando se evadir da tempestade de areia. Confundiram com UFO, colocaram como UFOs na tempestade de areia. E não é avião. Olha aqui, inclusive. Próximo. Aqui, em homenagem ao Pedro de Campos, eu pus de última hora. A grande diversidade de ciclos. Isso aqui é um dos últimos ciclos que apareceram no começo de julho. Depois eu tenho mais, da semana retrasada, passada eu tenho. Que é muito bonito. Olha o tamanho da pessoa. Pus em homenagem ao Pedro. Aqui, gente, a nossa postura em relação... Eu não vejo o ciclo como marca de pouso de OVNI. O ciclo não tem nada... Pouso é uma coisa, ciclo é outra. Isso daqui pode ser uma mensagem, mas não é atividade de aterrissagem de OVNI. Isso que eu queria mostrar com essa imagem. Só para não haver confusão. Mas é muito bonito essa mensagem. Próximo, já estou acabando. Aqui é uma frase Carl Sagan, já que ontem o Jenner falou do Carl Sagan, tem uma outra frase mais bonita dele. Eu acho que resume o que a gente pensa. Alguém tem alguma pergunta? Que já estou quase... Tem quanto tempo as perguntas, o tempo? Tem um tempinho? Tá. Fala. Parabéns pela palestra, primeiramente. Voltando ao OVNI de Embu, tá meio microfonia, né? Eu queria... Eu queria primeiramente manifestar minha indignação sobre a análise de um ufólogo, até conhecido, se eu não me engano é Claudeir Corvo. Mas não cita nomes aqui, gente. Tudo bem, mas eu descarto a hipótese dele, bastante não muito fundamentada cientificamente, de que seja um balão. Justamente porque se existe um motor e uma estrutura de LEDs inclinada a 45 graus, pelo menos, em relação ao plano da imagem que a gente vê, numa altitude de pelo menos 1 quilômetro, pelo zoom que a gente viu, ela está bem distante da Terra. Isso aqui é com zoom. É uma análise bastante prematura, que eu vi, está em reportagens, que foi vinculada, né? E eu acredito também que seja OVNI. E, como a gente sabe, OVNI não quer dizer que tem origem extraterrestre, mas não há uma explicação ainda sobre esse evento que eu acho que tem ainda algum pano para manga. Mas isso que você questionou, eu questionei ao mesmo tempo numa outra emissora que eu infelizmente eu não vi, eu só vi aquela, né? Deveria ter visto. Por quê? Que ele falou foi balão de festa junina. A gente sabe que não vento. Na verdade, acho que ele não fez de maldade. O que faltou? Achei que elemento. Talvez se ele estivesse lá no local, a campo, ele não falasse. Tanto é que ele é uma pessoa renomada. Eu, com todo respeito, então não é de por toda a carreira que ele teve de análise, né? Mas pela essa estrutura girante, a gente conhece que a estrutura de um rotor, para girar um motor, ela tem que ter uma estrutura que ela tem um contrapeso, igual você falou, a própria gravidade
faria com que ele ficasse assim. Mas só dele ficar nessa inclinação de 45 graus é difícil um Eu mecanismo. vou preferir que o nosso colega, que a gente conheceu agora, que é um especialista nisso, fale isso futuramente. Como eu não sou um expert nessa parte de pipa mais complexa, inclusive, uma das pessoas me convidou para eu assistir e até assessorar para fazer um UFO num campeonato de pipa noturno que vai ter em São Paulo em setembro. Eolistas, né? Então, eu vou ver Interessante. justamente até que ponto a gente consegue reproduzir um igual, se é viável. A única dúvida nossa com esse especialista é a luz azul. A gente não conseguiu. Enquanto a gente não conseguir todas as fases do processo, eu não vou definir ainda o caso. Por enquanto vai ficar OVNI. Só mais um adendo para terminar, para ter espaço para pelo menos mais algumas perguntas. Num binóculo, por exemplo, de infravermelho, um rotor girante, ele geraria algum tipo de luz que, pelo menos negativo, essa parte do rotor que gira, tudo isso, deveria aparecer porque esquenta a parte que gira. Eu tenho um detalhe Então, que eu uma não das- falei ainda. Você me lembrou de um detalhe que esqueci. Mas é só isso mesmo para encerrar. Quanto ao binóculo, o cara, é que está, não deu para fotografar, não havia condições técnicas para isso. Ele viu uma estrutura a mais. Ele viu uma espécie de cúpula nesse objeto. Então, isso daí, inclusive, eu não sei até que ponto posso considerar. Uma outra pessoa que também estava dentro de casa, só que ela não foi na rua, ela foi na sacada dela, ela tem um telescópio de espelho, tipo newtoniano. Ela viu esse objeto com ele e me desenhou o que ela viu. A gente não pode esquecer que o telescópio deixa as coisas de cabeça para baixo. Na parte inferior dele, ele viu uma espécie de cúpula, uma coisa em meia-lua. Por isso que eu não fechei o caso, gente. E essa pessoa, inclusive, eu estou pedindo para desenhar, inclusive vai me passar a especificidade técnica do equipamento óptico que tem, o que lente que ele usou de ocular, que lente de angulação e de foco temos no espelho principal, porque se ele conseguiu captar isso num telescópio, isso já corrobora que o objeto estava bem longe. Estava bem longe. E captou, o que ele me desenhou foi uma espécie de cúpula e 4 estruturazinhas pequenas. Aí que eu mais encaixou ainda a questão de um aeromodelo, uma pipa motorizada. Pronto, é isso que eu quero dizer. Uma pipa com rotor. Muito bom. E a gente trabalhou em cima. Então, a gente tem elementos para tentar fechar o caso. A gente só depende desse pessoal, desse cara, de conseguir fazer esse projeto a tempo, de grande tamanho. O pessoal, isso não vai requerer a nossa grana, porque o pessoal quer fazer, já que vai ter equipe de reportagem, então eles querem promoção pessoal com isso. Então sim, vai. Vai, por isso que eu, em lista na internet de discussão, eu coloquei, inclusive, hoje, um negócio explicando. Só não expliquei os pormenores negativos aí. Mas tem muita coisa até que a gente vai pesquisar e que, infelizmente, o pessoal da ufologia foi um pouco simplista demais em tentar definir já o que é esse objeto. E não é bem assim. Pode falar. Boa noite. Parabéns pela sua palestra. Vocês avisaram a aeronáutica para ir lá investigar o caso? Sim, e tem um detalhe aí que eu não posso também... É que, quando estava lá, uma moça me perguntou, seu Aníbal, aqui costuma voar avião, aqui é uma rota aérea, por que está voando avião hoje? E realmente, depois que ela me comentou isso, lá para umas 11 e pouco da noite, eu comecei a reparar nessa coisa mesmo. Até as 4 e pouco não voou nenhuma aeronave, não sei. E aí foi aí que no dia seguinte eu tentei um contato, primeiro com o aeroporto de Congonhas, e depois, a partir de um contato deles, eu fiz um contato com o pessoal da Aeronáutica, do Comando Aéreo, com sede aqui no primeiro Comar, no Ipiranga. Não me responderam de imediato. Demoraram para me responder e disseram que não se envolve com esse assunto. Aí, para o negócio da grupo, foi divulgado que não foi detectado nada. Mas aí isso daí eu tenho que verificar se eles... Porque se foi um equipamento nosso, foi colocar tão alto, que eu acredito que é alguma pipa gigantesca, motorizada, isso apareceu no radar. Um especialista de radar me falou que basta um objeto denso,
quase 1 metro, se ele tiver densidade, massa, ele ia detectar no radar. Inclusive, sabia que planador nosso detectar no radar, paraglider, se tiver um mutuado paraglider juntos, o radar vê? Aí já não justifica avisar a aeronáutica, né? Já não precisa nem avisar, né? Aí não sei, é que está. Tem muitos pontos escuros aí. Tem muitos pontos escuros que a gente precisa investigar. Mas eu tô na linha que esse objeto é terrestre. A gente só falta pouco para definir. Falta justamente esse modelo que está sendo criado, que a gente vai pôr em voo numa propriedade em Sorocaba. Se a gente conseguir reproduzir, fechei o caso. Fechei. Se não conseguir, vou deixar em aberto. Não, é dele mesmo. Eu vi claramente, para essa câmera especial da Record, eu vi claramente que é a rotação. Não tanto, ele tem pouca oscilação. Então, existe um mecanismo que aciona o LED, gente. Tem que ter uma bateria. Ó, tem que ter uma bateria, assim, tem que ter uma sustentação. Mas, infelizmente, não é extraterrestre. Não é essa. Não tem cara de ser extraterrestre. Alguém falou a frase, Gênero. Quando suspeita, e toda vez que você vê na internet, filmagem nítida, foto nítida, coisa, ou assim, muito nítida, põe o pé atrás. Põe os dois, porque é complicado. Então, mas eu mantenho, como o pessoal me viu na TV, eu mantenho. Para mim, é um OVNI. Eu não tenho que falar de cara que não é, gente, que não é isso assim. Só tenho que falar o óbvio, mas eu tenho que definir o que é. Se eu não consigo definir o que é ainda, para mim é um OVNI. Isso é por definição. Isso está na própria sigla, objeto voador não identificado. Eu acho que mais alguma pergunta? Porque o tempo já estourou. Desculpa por essa minha voz ter incomodado o vidinho de vocês. E muito obrigado a todos pela presença.